E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar quais os tipos de trabalho que eu fiz nesse longo da minha vida. Ficou interessado? Vem comigo! Quais tipos de trabalho que eu fiz durante o longo da minha vida? Bem, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade em uma fábrica no Japão, em uma fábrica de polimento de lentes. Não lentes de óculos, mas sim lentes de câmeras de celulares, de impressoras, câmeras fotográficas, tudo que vai lente, menos o óculos, tá, pessoal? Trabalhei aí durante 3 anos no Japão. Praticamente a gente pegava a lente que vinha crua, colocava dentro de um suporte onde que encaixava a lente certinha. Cada lente tinha o seu suporte. A gente colocava dentro de uma máquina onde tinha a politriz da máquina, que jogava uma água com um pó parecendo uma areia bem fininha e com um gancho que encaixava em cima desse suporte onde que estava a lente. Então a lente ficava dentro desse suporte, embaixo tinha a politriz e a lente ficava aqui no meio. Essa politriz rodava jogando água, né? E esse suporte em cima, ele era controlado, o peso dele, através de ar. E a gente apertava o start da máquina e a partir desse momento tinha um timer que ele ia correndo, e quando chegasse no zero ele parava a máquina. Era vários tipos de politriz que uma lente tinha que passar. Então virava praticamente que uma linha, né? Pegava, colocava daqui, tirava dessa máquina, colocava na outra máquina, virava a lente, porque tem que polir os dois lados da lente e assim por diante. Esse foi o meu primeiro emprego, dos meus 13 anos de idade até os meus 16, 17 anos. Depois daí, eu trabalhei numa empresa que eles montavam o coletor, não da descarga, mas da gasolina e do ar do motor do carro da Toyota, que eles iam lançar, que o nome do carro era Alteza. Então nós montavam esse coletor, e a passar do tempo, como eu falava bem o japonês, eu passei a ser líder e a pessoa que ensina o aprendiz a trabalhar. E junto com isso, logicamente, o tradutor também. Eu fiquei um bom tempo aí. Foi nessa fábrica onde que estava com 17, 18 anos, tá? Quando eu entrei eu não tinha 18 anos ainda. Teve uma época que eu fiquei 24 horas durante 6 meses praticamente trabalhando dentro dessa fábrica. Então minha cabeça, meu cabelo, minha barba, ficava 1, 2, 3 dias sem tomar banho. Era uma loucura. Dormia ali no horário dos Kyuke. Kyuke seria o descanso, um intervalo de 10 minutos, 40 minutos. Fiquei nessa loucura durante um bom tempo.
Saindo daí, eu fui trabalhar depois de Oyama. Eu voltei para Guma. Eu comecei a trabalhar. Eu acho que eu comecei a trabalhar na NSK. Na NSK a gente era uma linha de produção onde a gente montava a caixa de direção do Honda Fit. A caixa de Honda Fit, a linha de produção, era uma pauleira tão grande, pessoal, que foi aí que eu peguei essa tremedeira que eu tenho nas mãos. Tava com uns 19, 20 anos. Ganhava bem também, como ganhei quando eu trabalhava 24 horas por dia também. Eu ganhava um salário muito bom, tá? Mas eu não soube aproveitar. Saindo daí, eu voltei pro Brasil porque eu fiquei meio pancada da cabeça. Saindo dessa linha de montagem da direção do Honda Fit. Eu voltei pro Brasil, fiquei uns 4, 5 meses aqui no Brasil. E retornei para o Japão. Retornando para o Japão, eu entrei numa fábrica que fazia era uma placa que dividia, era uma divisória do motor a diesel de caminhão da Nissan, da Hino e do câmbio, tá, pessoal? E era torno, entre aspas, porque cada máquina fazia um tipo de coisa. Como era de produção, então você colocava a chapa, a chapa em si pesava uns 4, 5 quilos. Ela tinha 1 centímetro de espessura e de vários modelos, tá? E você pegava essa chapa, colocava na máquina, apertava o start e cada máquina fazia uma coisa. Então a primeira máquina, por exemplo, ele furava todos os tipos de buracos que tinha que furar na peça. Na máquina seguinte, ele fazia rosca, por exemplo. Na outra máquina, ele como é que fala em português? Ele cortava a distância certa da onde que tinha que cortar e tinha que ficar reto, lisinho. E assim por diante. E como era uma espécie de uma chapa que ele vedava entre o motor e o câmbio para que nenhum dos dois vazasse óleo, vazasse água, então ele tinha uma tinta especial que era pintado antes de a gente passar nesses tornos. Quem já trabalhou em torno sabe que torno sai cavaco. Então a gente colocava na máquina, apertava o start, furava, fazia o que tinha que fazer a máquina, e a própria máquina empurrava a peça para ela sair da máquina e cair tipo de uma esteira para colocar na próxima máquina. Com esses cavacos, riscava essa tintura que eles tinham em cada placa. E isso daí era considerado como peça ruim, porque como ele vedava, ele não poderia ter risco, senão começava a vazar por esse risco. Era um serviço estressante, pessoal, porque a culpa era nossa. Não era da máquina, não era o projeto daquelas máquinas tudo ferrada, todas torta, enferrujada. E fiquei
fiquei um bom tempo aí também, fiquei uns 3, 4 anos aí também. E deixa eu ver. E eu voltei para o Brasil. E fiquei aqui uns 2 anos e meio mais ou menos no Brasil. Eu comecei a trabalhar aqui no Brasil como chapa. Para quem não conhece o que é chapa, é aquelas pessoas que faz cargas ou descarrega o caminhão, a carreta. Meu pai sempre trabalhou como motorista de caminhão nessa época, então ele me apresentou lá, então comecei a trabalhar como chapa. Ele era motorista, era no CD que o pessoal fala, onde que é o galpão da Pernambucanas. E ali não era registrado nem nada. A gente pelo menos eu ganhava bem pra caceta, porque caminhão toda hora tinha. Então quanto mais trabalhava, você mais ganhava. A gente ganhava por caminhão carregado. E eu ganhei a confiança dos responsáveis ali de várias empresas, de várias transportadoras, e eu passei a tomar conta de um grupo de pessoas que carregava o caminhão. Eu sei que era aí entre 2001, 2000, mais ou menos, pessoal. E na época eu chegava a tirar R$3.500 por mês. Na época eu andava de opalão pra cima e pra baixo. No final de semana era praia, era churrasco, era mozona. E por como posso falar, por uma ironia do destino, muito jovem, muito inexperiente, eu resolvi voltar para o Japão. Cheguei no Japão nessa época, o Japão estava ruim de serviço. Não consegui emprego em nenhum lugar. Foi aí que eu consegui um emprego em Shizuoka, Kosaishi. Fui para Shizuoka, saí de Guma, fui para Shizuoka. Comecei a trabalhar na Panasonic. A Panasonic era quando estava começando a sair os carros elétricos. E na Panasonic onde eu trabalhava, onde eu estava trabalhando, eles faziam as baterias que iam dentro dos carros elétricos. Quem se lembra aí das fitas VHS? Era mais ou menos daquele tamanho, um pouco mais fino do que a fita VHS. E aquilo lá a gente ia colocando, cada carro tinha uma quantidade dessas baterias, uma quantidade certa, e a gente ia colocando dentro de um gabarito, né? E quando a gente entra na Panasonic, pelo menos eu na época, a gente tinha que assinar um contrato falando que tudo que eu visse ou escutasse dentro da Panasonic eu não poderia falar para pessoas de fora. Eu achei estranho aquilo lá, mas eu falei assim, talvez é porque é uma nova tecnologia, que eles não quer que ninguém roube, né? Ok, comecei a trabalhar. Eu trabalhava na parte onde que eu montava as baterias. Depois disso daí, ele passava por um forno onde que derretia e todas essas placas
Elas viravam uma coisa só, que elas colavam, tal, tudo. E chegava na parte de onde dá carga nessas baterias. Aí o robô vinha, pegava essas baterias prontas. Era uns corredores assim, gigantes, assim, de quase 15, 20 metros de altura, com várias gavetas, onde eles encaixavam essas baterias para dar carga nessas baterias. Rapaz, era cada estouro, cada explosão que você não faz ideia. A fábrica inteira estremecia. Uma bateria explodia, a fábrica inteira estremecia. E depois eu fiquei sabendo que aquele contrato que a gente assinamos era exatamente para não falar que as baterias que a gente fazia quando a gente dá carga, elas explodiam. Imagina ter uma bateria dessa debaixo do banco do passageiro, atrás do carro. Ok, depois disso daí, pessoal, eu saí dessa fábrica e passei a trabalhar numa outra fábrica que fazia... Eu não sei como é que fala aquilo lá em português, cara. Quando tem a lata do carro, né? Aí não vai uma parte de plástico, né? Pra dar o acabamento do carro, no interior do carro. E no meio da lata e esse plástico eles colocam uma... É tipo de uma espuma feita de retalho. Ele é meio cinza, aí fica um monte de pedaços coloridos, tal, tudo. Eu fazia isso daí. Depois disso daí, eu saí desse serviço porque eu ganhava pouco. E eu estava em Shizuoka, eu não gostava de Shizuoka, eu não consegui me acostumar. Ali em Shizuoka, eu voltei para Guma, porque o meu chefe daquela fábrica de torno manual que eu fazia, que tinha linha, ele me ligou e ele falou assim: você não queria voltar? Você não quer voltar, não? Eu falei assim: não tô gostando daqui mesmo. Eu volto. Foi aonde que eu voltei. Comecei a trabalhar novamente naquela fábrica de torno. Depois disso daí, eu trabalhei com prensa, trabalhei com aqueles robôs de soldas. Eu trabalhei na Canon. Na Canon era líder de linha e tradutor. No penúltimo ainda comecei a fazer piquingo. Piquingo, para quem não sabe, pessoal, é contagem de peças. Eu trabalhava para fornecimento de peças para Honda. Então era o dia inteiro contando peças, contando de um por um, assim. Tem aqueles... Como é que chama aqui no Brasil? Aqueles palete de ferro, né? E que monte de peça ali. Então você tinha que mergulhar ali com uma caixa ali e ficar contando ali praticamente de ponta cabeça. Trabalhei um bom tempo aí. Depois, por último, eu trabalhei numa outra empresa de torno também. Essa outra empresa de torno foi a última fábrica que eu trabalhei no Japão. Voltando pro Brasil, comecei a vender salgadinho na rua. E hoje eu trabalho na B3 fazendo trades e comprando e vendendo ações. Faço investimentos. Esse foi os trabalhos que eu fiz até hoje na minha vida, pessoal. E aí? Eu trabalhei de Tobi também, Tobi Shoko. Tobi Shoko é... Como
Como é que posso falar? Toby. É aqueles pessoal que monta aquelas armamentos em volta do prédio de ferro que vai encaixando e vai montando. Trabalhei sobre isso daí também no Japão. Esse daí foi o pior serviço que eu já trabalhei, pessoal. Esse daí eu sentia que eu estava arriscando realmente a minha vida. Teve uma vez que a gente foi trocar como é que chama? A comporta de uma turbina de gerar energia dentro de uma represa. Você tem ideia disso daí, pessoal? Eu não sei quantos metros de profundidade e a comporta fica lá embaixo. Então a gente tinha que, com maçarico, soltar todas aquelas soldas, desparafusar essa comporta. Vinha o guincho, pegava esse negócio, levantava, aquele negócio rodava em cima de nós. Na hora de descer um novo também, aquele trem rodando em cima de nós. Muitas vezes, por um erro, eles soltavam água. E a gente lá embaixo, cara, era uma loucura esse daí, cara. Aquele serviço, eu sentia que eu estava arriscando a minha vida. Realmente eu tinha medo de perder a minha vida naquele serviço. Esse foi um vídeo sobre os tipos de serviços que eu fiz aqui no Brasil e lá no Japão. Aí deixa aí nos comentários perguntas, eu vou ter o prazer de respondê-los. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quem gostou, deixa aquele seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!